WW voltando do intervalo, dando boa noite ao nosso Lorival Santana, analista internacional. Obrigado pela presença, Lorival. 5 anos sem que as autoridades americanas, fora encontros dos presidentes, né? Joe Biden, Xi Jinping e outras ocasiões, mas o chefe da diplomacia americana, 5 anos que não ia a Pequim falar direto com o presidente da China. Isso aconteceu. O encontro teve uma enorme repercussão internacional, porque, afinal de contas, dele se esperava que alguma tendência fosse discernível. E aqui parece que se pode discernir, está em torno da palavra estabilidade. É essa a principal ênfase com que as duas chancelarias, a americana e a chinesa, deram à conversa do Blinken, o secretário de Estado americano, com o presidente da China, ou imperador, como vocês quiserem, como Xi Jinping. A reportagem é da nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. Blinken e Xi Jinping deram um aperto de mãos em um sinal de disposição dos dois lados em direção a uma relação mais construtiva entre os países. A conversa entre os dois não trouxe nenhum grande avanço concreto, como um acordo ou um plano conjunto, mas abriu um caminho para o diálogo. Os representantes dos dois países concordaram que deve haver mais estabilidade na relação entre a China e os Estados Unidos para evitar um conflito entre as duas maiores economias do mundo, o que traria consequências preocupantes. Apesar disso, a China negou o pedido dos Estados Unidos de restabelecer a comunicação militar direta entre os países, citando as sanções americanas como obstáculo. O encontro também acontece após manifestações americanas de apoio a Taiwan, uma ilha autogovernada democraticamente, mas reivindicada pela China continental como parte do próprio território. Sobre a questão, sensível para os chineses, Antony Blinken foi claro. We do not support Taiwan's independence. At the same time, we and many others have deep concerns about some of the provocative actions that China has taken in recent years. A aproximação é importante, mas vários pontos de conflito em que Estados Unidos e China se opõem persistem, como a competição pela produção de chips semicondutores ou a guerra na Ucrânia. Essa foi a primeira visita de um secretário de Estado americano à China desde 2018. A viagem estava marcada para acontecer em fevereiro, mas foi adiada por causa do incidente com um balão chinês avistado no espaço aéreo americano. À época, a China negou as alegações dos Estados Unidos de que se tratava de um balão espião e afirmou que o equipamento, na verdade, tinha fins meteorológicos. O episódio ajudou a acirrar ainda mais a tensão entre as duas potências. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Lorival, diante do que a gente tem acompanhado no relacionamento entre China e Estados Unidos, é muito difícil imaginar que um encontro como o de hoje traga uma alteração no que parece ser um escorregão rumo a um conflito. Escorregão porque eu estou usando direto do vocabulário anglo-saxão sliding. Né? Ele vai derrapando, ele vai caindo para dentro, quase como aquilo que é o título de um dos grandes best-sellers sobre a Primeira Guerra Mundial, The Sleepwalkers. Eles vão indo quase como sonâmbulos em direção a um desastre. O desastre que se prenuncia é um conflito de consequências imprevisíveis entre China e Estados Unidos. Diante disso, o que é que se pode considerar como peso específico nesse aperto de mãos que a gente registrou aqui para o público? Bem, eu acho que a informação que sai, assim, para a gente ir calibrando, medindo, na verdade, o nível das tensões e das preocupações, é esse aspecto que os Estados Unidos pediram que fosse retomado o diálogo militar e a China respondeu que não, por causa das sanções em relação aos chips. E essa questão dos chips, sobre as quais a gente já falou bastante aqui, na verdade, ela mostra que os Estados Unidos estão dispostos a fazer o que for possível para conter essa concorrência chinesa no campo tecnológico, né, no campo da inovação e, portanto, no campo militar e no campo econômico, né? Então, esses 3 pontos que são incontornáveis, em primeiro lugar, e o maior de todos, e o resto está, na verdade, subordinado a esse. O ímpeto dos Estados Unidos de conter a disputa, a contestação da hegemonia americana pela China. Embora a gente esteja caminhando de forma clara para um mundo multipolar, né? Assim, já estamos praticamente
nele, mas os Estados Unidos conterem esse avanço chinês ou adiarem esse avanço chinês. E as outras duas questões que estão subordinadas a isso, que são Taiwan e a Ucrânia, né? Então, eu acho que o mérito desse encontro é simplesmente o que você falou, dar uma estabilidade ou começar a dar uma estabilidade para a relação, para pelo menos adiar esse conflito para daqui a alguns anos. Pelo menos na leitura dos americanos, que precedeu esse encontro, havia uma preocupação, e eles deram muita ênfase nisso, de tentar estabelecer alguma forma de entendimento que evite uma bobeira de algum lado. A gente tem assistido conflitos constantes de navios enfrentando-se, aviões enfrentando-se, exercícios militares com a clara intenção de provocação. E tanto em Washington como em Pequim, nunca eu quero dizer, nos últimos 4 ou 5 anos, não há nada comparável ao tom belicoso dos dois lados. É muito forte, tanto do ponto de vista assim, o nacionalismo chinês vem com uma força enorme e talvez seja o único ponto em que as forças políticas americanas concordem em algo hoje em relação à China. Eles conseguiram, eventualmente, indicar um ambiente no qual, pelo menos, se possa evitar um escorregão involuntário? William, pelo fato de não ter estabelecido o canal militar, eu acho que não, porque o que você está falando é algo que está na dimensão militar. E se os generais chineses e americanos não se falam, então não conseguiram isso. Eu lembro que quando teve o incidente do balão, em fevereiro, que levou ao adiamento da viagem do Blinken, os militares americanos pegaram o telefone vermelho e ligaram e os chineses não atenderam. E essa situação continua agora. Então, que a diplomacia esteja falando é melhor do que nada, mas não evita essa tensão no campo militar, que é o grande problema. Ou seja, qual a intenção desses dois países? Se for para a gente fazer uma guerra entre nós, que não seja por um acidente, né? Que não seja por um... Esse é o objetivo. Por um mal-entendido, por uma falta de consciência. Se for algo inexorável, inevitável, vamos pelo menos adiar isso. E aparentemente o Xi Jinping, nesse terceiro mandato, que termina no final de 2027, início de 2028, quer faturar essa questão, resolver essa questão de Taiwan pela força. E os dois países estão se preparando para isso. Então, que não seja agora, que seja daqui a 3, 4 anos. Eu acho que infelizmente, eu sei que o que eu estou dizendo é muito deprimente, mas essa é a realidade que a gente tem hoje, né? A realidade é deprimente, concordo contigo nesse ponto. É altamente preocupante. E parece que os dois não fogem à célebre armadilha. Quando uma potência desafia a outra. De Tucídides, né? É um clássico, mas enfim. Lourival, muito obrigado, boa noite, sempre muito bem-vindo aqui na nossa roda do WW. A nossa edição de hoje fica por aqui, CNN, você por dentro de tudo. Boa noite.